Olá, a paz do Senhor Jesus, aos nossos alunos aqui do Núcleo Teológico IBAD. Eu sou o pastor Marco e nós estamos de volta com as nossas aulas. Estamos estudando teologia sistemática e hoje a nossa aula de número 3, ok? Eu sempre recomendo aos nossos alunos que, ao assistir esta aula, esteja aí com a sua Bíblia, com um caderno, uma caneta, para fazer aí as suas anotações. Tranquilos? Vamos começar? Aqui está então nosso slide, né? Nós vamos aqui o conteúdo, né? O que nós vamos aprender então na aula de hoje? Nós vamos aprender aqui nesta aula a doutrina do homem, a doutrina do pecado e a doutrina da salvação. Tá ok? A doutrina do homem, ela é chamada também de antropologia, envolvendo aqui a tricotomia, dicotomia e monismo. A doutrina do pecado é chamada de amartiologia e a doutrina da salvação, soteriologia e, por último, aí, a teoria da expiação. Ok? Bom, a doutrina do homem, chamada antropologia, vamos lá. A palavra antropologia, ela deriva de dois termos gregos, anthropos, ser humano, humanidade, e logos, que é estudo. A antropologia bíblica, teológica, estuda a relação do homem com Deus como ser criado em relação à criação, com o próximo e consigo mesmo. Tranquilos? Deus é retratado nas Escrituras como o Deus Criador. Criar é sinônimo de expressar propósitos. Deus, portanto, é retratado na Bíblia como um ser com propósito. Amém? Deus não precisava criar a humanidade. Esta é a grande verdade, né? Ele não estava solitário e fez, ou criou aí as coisas, o ser humano, enfim, para que não ficasse na solidão. Não é essa a ideia, né? Não é esse o propósito. A Bíblia diz que o propósito da criação é glorificar a Deus, pois ele tudo criou para sua própria glória. Então, né, dos propósitos para que o ser humano ele foi criado é para a glorificação de Deus. Tudo que Deus criou foi para sua própria glória. Amém? Aí nós temos então a criação do homem, a imagem e semelhança de Deus. O homem é visto como a coroa da criação de Deus. Seu status é elevado em relação aos outros elementos da criação, correto? E ao ser humano foi concedido domínio, cuidado de toda a obra divina. A sua posição é destacada entre as demais obras de Deus. E além da posição de destaque na obra da criação, Deus destinou ao ser humano a sua imagem e semelhança. Amém, irmãos? Até aqui tranquilos? Bom, dizer que o homem foi criado à imagem de Deus significa que ele é semelhante a Deus e o representa. Amém? Mas de que forma o homem é semelhante a Deus? Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, em que nós parecemos com Deus? Muitos têm cogitado acerca dessa afirmação e alguns atribuem a semelhança do homem com Deus aos aspectos físicos, né? Ou seja, pelo fato da Bíblia descrever a Deus em forma humana, olho, boca, ouvido, mãos e pés. Então, alguns pensam que o homem é semelhante a Deus porque a Bíblia Sagrada dá uma descrição, né, de Deus aqui de forma humana.
Mas será que é nessas circunstâncias que nós somos imagem e semelhança de Deus? Vamos lá. Contudo, é importante sublinhar que a imagem de Deus no homem, depois da queda, está corrompida, distorcida, e o homem não é, né, tão semelhante ao Criador como no estado é, da criação ali, certo? Então, assim, para o homem recobrar a semelhança com Deus, é necessário a redenção em Cristo. Esse tema será tratado na unidade seguinte. Agora, entretanto, precisamos tratar da essência do ser humano. Então, a pergunta é essa: se nós somos a imagem e semelhança de Deus, em que nós parecemos com Deus? Obviamente que não é no aspecto físico, tá ok? Nós somos semelhantes a Deus nos que diz respeito àquilo que Deus outorgou ao homem, né? A capacidade de inteligência, amém? O sentimento, a capacidade de raciocínio, né? E algumas características de Deus, né? Que a gente vai ver um pouco mais à frente, que são características de Deus que são comunicáveis, aquilo que ele reparte com o homem, com o ser humano. Amém, irmãos? Então, nós não parecemos com Deus em aspectos físicos, tá ok? Mas nós parecemos com Deus no aspecto espiritual. Tranquilos? Vamos lá? Aí nós temos então, dentro da criação do ser humano, né, a visão da tricotomia, dicotomia e monismo. Tranquilos? Vamos lá? É de comum acordo que possuímos um corpo, tá? E alguns aceitam a ideia de que o ser humano possui uma parte imaterial, no caso, né, uma alma, que seria imortal, e há, entretanto, uma outra concepção de ser humano que crê que, além do corpo e da alma, temos uma terceira parte que integra o ser humano, o espírito. Então é evidente, portanto, que não há um consenso quanto às partes que consiste o ser humano. Essas propostas são classificadas como monismo, dicotomismo e tricotomismo. Vamos lá então. Monismo. O monismo considera impossível pensar o ser humano composto de partes divisível. Então, no monismo, a pessoa, né, ela é composta de corpo e tudo junto, alma, espírito é uma coisa só. Corpo, alma e espírito é uma coisa só. Mas concebe o ser humano como pessoa, né? Então, segundo o monismo bíblico, os termos que aparecem na Bíblia, que são usados para distinguir a natureza do ser humano, devem ser considerados sinônimos. Já o dicotomismo, ele pensa o ser humano possuindo duas naturezas, material e imaterial, tá? Então, para simplificar aqui, no dicotomismo, eles acreditam que o ser humano é formado do corpo, certo? E espírito e alma é uma coisa só. E eles dizem que quando a Bíblia fala concernente à alma e espírito, está se referindo a uma coisa só. Então, essa é a visão dicotomista. Amém, irmãos? Ficou claro? Já a visão tricotomista, que defende que o ser humano é composto de corpo, alma e espírito, e há uma divisão, uma função para cada parte dessa composição. Tá, ok? Então, a alma, vamos lá. A alma, no hebraico, é nepesh, né? No grego, psique, e corresponde ao intelecto, bem como às vontades, emoções do ser humano, os sentimentos. Então, na alma do ser humano é que está concentrado o desejo, as vontades, emoções. Então, a alma é quem expressa o sentimento no ser humano. Daí isso reflete no corpo, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Ficou claro? Então, a alma, ela condena toda a parte emocional, ela condensa, né, toda a parte emocional e intelectual do homem como a testa. Amém? Certo?
O espírito. O espírito no hebraico é ruach, no grego pneuma. Significa literalmente sopro, vento. O texto clássico que corresponde a essa leitura é Gênesis, tá? Que o espírito é o princípio criador de Deus. Tranquilos? No Novo Testamento, o espírito é compreendido como parte imaterial que, juntamente com a alma, forma o homem interior. Amém? Então, deu para entender? Na visão tricotomista, o homem é composto de corpo, alma e espírito, e há uma divisão entre elas. Amém? Bom, o espírito funciona como um canal de comunicação, de intimidade com Deus. É através do espírito que o conhecemos. Então nós temos o corpo, né, formado ali do pó da terra, né? A alma dentro do ser humano expressa sentimentos, vontade, inteligência, como vimos, e o espírito, então, é que faz o elo de ligação com Deus. Amém, irmãos? Isso aqui é muito importante. Vamos lá. O corpo é importantíssimo na visão tricotomista do ser humano. Então é através do corpo que o ser humano expressa as emoções e a espiritualidade. Amém, irmãos? Então a palavra grega soma tem uma gama de interpretações no mundo grego e nas escrituras expressa a dimensão física do ser humano. Outro termo grego é o sarx, que significa carne, né? É utilizado especificamente nas epístolas paulinas para a demonstração da dimensão pecaminosa do homem. Tranquilos até aqui? Vamos lá. Capítulo 3, doutrina do pecado, que também é chamado de amartiologia. Prosseguindo aí. O termo amartiologia deriva de dois vocábulos da língua grega, armartia e logos, os quais significam estudo acerca do pecado. Amém? O termo é aplicável ao pecado, seja este considerado um ato, correto? Seja considerado um estado ou uma situação. O sentido do termo é que o pecado é um desvio do fim, ou um propósito, tá? Estabelecido por Deus. Então, Deus estabeleceu um propósito, Deus estabeleceu, né, e determinou os seus termos, e quando o homem desvia desse propósito, ele comete pecado. Até porque o significado da palavra armartia, né, é errar o alvo. Tá ok, irmãos? Então, prosseguindo aí. Tranquilo? Está dando para entender? Esse estado original é. Deixa eu aqui. Isso mesmo. Então vamos lá. Esse estado original, inicial, é perdido, né? Não sabemos quanto tempo durou esse estado. Então, o homem, quando foi criado e colocado lá no Jardim do Éden, tá? Ele vivia uma vida, não conhecia o pecado. Amém? E esse período não se sabe quanto tempo durou. Desde a criação do ser humano até a queda, é um período que não tem uma cronologia, não tem como contar isso aí, certo? Agora, da queda em diante, já se tem uma cronologia a nível de raciocínio aí, tá ok? Então, esse tempo não sabemos. No entanto, que o homem foi seduzido, né, pela proposta de ser igual a Deus, ele comeu juntamente com a esposa, a Eva, né, o fruto proibido por Deus. A transgressão de Adão é classificada como queda, justamente porque a sua transgressão tem consequências catastróficas para a sua posteridade, ou seja, a transgressão de Adão atinge toda a humanidade. Então, é o que nós chamamos o quê? De pecado original. A origem do pecado, ela se dá desde o momento em que Adão e Eva, em desobediência a Deus, não é isso? Sendo ali enganados pela serpente, eles comem daquele fruto que Deus falou que não era para comer, amém? E a partir do momento que eles comem,
ele desobedece e entra o pecado, e com o pecado também a morte. E o homem, tanto Adão e Eva, eles foram expulsos ali do Jardim do Éden. Tá ok, irmãos? Então o pecado entra, né, na vida da humanidade através de Adão e Eva, conforme Gênesis 3, do 1 ao 19, tá? E este trecho do livro de Gênesis descreve como o pecado adentrou na humanidade através de um ser espiritual materializado numa serpente, tá? Então a serpente ali, na verdade, foi um veículo que Satanás usou para enganar a Eva, com o intuito de enganar o homem e a mulher no Éden, ok? Então, estamos falando aqui sobre o pecado original, né? Então, a partir desse momento, irmãos, em que o homem peca contra Deus, toda a sua descendência, tá, é considerada pecaminosa. Então, o ser humano, quando nasce, desde Adão até aqui, o homem, né, o ser humano, ele nasce com a tendência pecaminosa. Texto das Sagradas Escrituras vai dizer que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer. Amém, irmãos? Então, todo ser humano que nasce, ele nasce com o que chamamos de pecado original, que é a tendência pecaminosa. Amém? Esta é a origem do pecado e este é o pecado original. Tranquilos até aqui? Bom, há contudo diferentes maneiras de expressar as consequências, né, do pecado sobre a natureza humana, certo? Então, quando o pecado entrou no mundo, então nós temos a consequência, né? Muitas coisas se alteraram no padrão de vida humano, né? E algumas pessoas vão escrever sobre isso. Por exemplo, aqui a primeira opção é classificada como pelagianismo. Pelágio foi um monge britânico que pregava que o pecado de Adão não tinha influência e nem efeito direto no ser humano, tá? E a gente é um pensamento de Pelágio que não é o que a Bíblia diz, né? Caso tenha séria pena um mau exemplo, segundo a pregação de Pelágio, o homem tem capacidade de colocar seu esforço para fazer o bem e cumprir os mandamentos de Deus sem pecar. Possível, né? Vamos lá. A segunda opção é classificada como semipelagianismo. O semipelagianismo ele sustenta a capacidade que o ser humano, mesmo sendo cometido de fraqueza, certo, advinda da natureza pecaminosa adâmica, consegue, por intermédio da razão, praticar a bondade. Olha os conceitos aí, né? E a terceira opção é classificada como depravação total. É afirmada pelas igrejas protestantes tradicionais e pela maioria das igrejas evangélicas, né, atesta que o homem, olha só, é incapaz de buscar a Deus devido à sujeição ao pecado. Tá? Então, essa iniciativa é do próprio Deus que busca o pecador. Não é a negação da racionalidade do homem, mas sublinha a necessidade de um auxílio do Espírito Santo de Deus para que o homem tome consciência da sua natureza e o aceite o evangelho e chegue à salvação. Então o homem, né, ele caiu, o pecado veio, certo? A morte entrou, tá? E agora o ser humano, né, no seu pecado, se não for a ação do próprio Deus, através do Espírito Santo de Deus, movendo essa pessoa a buscar por Deus, o homem por si só não conseguirá. Amém, irmãos? Então, quando falamos sobre a consequência do pecado, tá? Aqui eu coloquei os tópicos, mas para você, aluno que tem o livro, tem o seu material didático, nós temos informações aí importantíssimas aí no nosso livro, tá ok? Aí nós temos que o pecado deu origem a um estado pecaminoso que afetou a raça humana, por isso que já iniciei falando aqui, né, que todo ser humano que nasce agora, ele já nasce com essa tendência pecaminosa dentro de si. O pecado acarretou punições naturais físicas à vida do homem, entrando aí as dores, as enfermidades, o sofrimento,
né? Enfim, o pecado gerou um conflito moral e espiritual entre o corpo e a alma de cada criatura humana, né? O pecado despertou a consciência do homem. Então foi o que Satanás disse para Eva, que o dia que você comer desse fruto, você vai ser semelhante a ele. Você vai ter conhecimento do bem e do mal, né? Então o pecado ele trouxe ao homem a punição da morte física. Deus criou o ser humano, colocou no jardim do Éden para que o homem pudesse viver eternamente. Então o ser humano aqui na Terra ia viver eternamente se o pecado não tivesse entrado, né? Então o pecado trouxe também a morte física e a morte espiritual. Amém, irmãos? Capítulo 4, a doutrina da salvação, soteriologia. Olha que interessante, né? Nós estamos estudando lá a queda do homem, o pecado. O homem agora, nessa condição, perdeu o direito da vida eterna, mas nós temos aí, né, a doutrina da salvação, o resgate do ser humano para chegar naquilo que o homem era antigamente. Tal doutrina da salvação, chamada também de soteriologia, né? Bom, a soteriologia é a área da teologia sistemática que trata da salvação. O termo soteriologia vem do grego soteria, que é salvação, e que trata dos aspectos salvíficos através da vida e a obra de Jesus. Amém? Vamos lá. Quem é o participante ativo? Quem é o participante ativo que torna a salvação um fato? É uma pergunta interessante, né, irmãos? Parte de Deus a busca de salvar-nos? Ou ou é o homem quem busca a salvação? O que você acha? É Deus que nos busca para nos salvar? Ou é o próprio homem que busca o caminho da salvação? Ou há uma cooperação tanto de Deus como do homem no processo da salvação? Entendeu a pergunta? É Deus? É o homem? É os dois que cooperam juntos? A gente vai aprender isso então, ok? Há pronomes para duas definições. A primeira sublinha a exclusividade de Deus do processo, restando para o homem apenas receber os benefícios da salvação oferecida. Então, nós temos um pensamento teológico que diz o seguinte: não é Deus quem busca, né, o ser humano para a salvação, exclusivamente a ele, o homem não tem participação nisso. E a segunda afirma que Deus estabelece algumas coisas, mas deixa livre a escolha do ser humano, cabendo ao homem a intenção conjunta no processo salvífico. Então, a primeira visão soteriológica é chamada de monergismo, tá? E a segunda visão soteriológica é chamada de sinergismo. Então, nós temos aí monergismo e sinergismo. Nós vamos ver o que significa ambas questões. Monergismo. O calvinismo é o grupo que pode ser utilizado como exemplo da visão soteriológica monergista. Por quê? Assim nos dedicaremos a apresentar o calvinismo como sistema representante da soteriologia monergista. Vamos lá. Monergismo. Calvinismo. O calvinismo deve o seu nome, né, para o reformador francês João Calvino, 1509 a 1564, que vai defender essa tese, tá? Então ele estabelece aqui 5 teses centrais propostas para Calvino no que diz respeito à salvação. Aí nós temos a depravação total, tá? E a depravação total, tanto o arminianismo como o calvinismo, né, defende essa tese, a depravação total, tá? O homem se isolou de Deus, né? Aí nós temos a eleição incondicional, dentro da visão calvinista, né? Expiação limitada, graça irresistível e a presença e a perseverança dos santos. 5 pontos que foram, eles formam acrósticos, né, na língua inglesa, TULIP, ok? Vamos lá então, no monergismo. Depravação total. Eu já disse que a depravação total, tanto na visão calvinista como arminianista, defende essa tese. Como sublinhando anteriormente, a doutrina da depravação total afirma que o homem é incapaz de buscar a Deus devido à sua sujeição ao pecado, tá?
não é uma negação da racionalidade do homem, mas sublinha a necessidade do auxílio do Espírito Santo de Deus para que o homem tome, né, a consciência de sua natureza e aceite o Evangelho e chegue à salvação. Bom, agora esta visão aqui, a eleição incondicional, tá? É uma visão calvinista e não arminiana, a gente vai ver. Ela é a ideia de que Deus, na eternidade, determinou aqueles que seriam salvos, seus eleitos. O fez previamente, sem levar em consideração qualquer decisão ou escolha humana. Então, dentro da visão, né, da eleição incondicional, Deus escolheu salvar, né, um grupo de pessoas, querendo o homem ou não. Tá? Vamos aí então. Então ele o fez, né? Previamente, sem levar em consideração qualquer decisão ou escolha humana, o processo passa inteiramente pelo decreto divino, salvar os eleitos e condenar os demais na perdição. Então, dentro dessa visão, tá, Deus escolheu um grupo de pessoas para serem salvas e um outro grupo de pessoas para serem salvas e outras perdidas eternamente. Ok? Então, eles defendem essa tese aí. A expiação limitada, a letra L. A morte expiatória de Cristo, ela restringe aos eleitos, especificamente só aos eleitos. Em Cristo só há salvação para uma parcela, que eles chamam de eleitos, e da humanidade. Ele executa uma redenção particular. Então, dentro dessa visão, né, a expiação limitada, ela é destinada a um grupo de pessoas só. Ok? Graça irresistível. Segundo o calvinismo, a graça salvadora jamais será rejeitada pelo indivíduo. Então, uma vez que há em seu interior uma força que lhe obriga a responder positivamente o chamado salvífico. Então, dentro dessa visão aqui, a graça irresistível, a pessoa que Deus escolher para ser salva, ela vai ser salva para sempre. É aquela questão, uma vez salvo, salvo para sempre, dentro da visão calvinista, da graça irresistível. Os eleitos se converterão sem levar em consideração qualquer circunstância e vontade própria. Amém? Então, segundo essa visão, ele é eleito para ser salvo e aconteça o que acontecer, ele vai ser salvo. Esta é a ideia, ok? Monergismo. Então, nós vamos ver aqui. Perseverança dos santos. Então, como eu disse, a letra P aqui é a afirmação tácita, né, de que os eleitos serão preservados na salvação sem danos a ela, tampouco sua possível rejeição e perda. É, portanto, impossível que os eleitos verdadeiros salvos percam a salvação. Uma vez salvo, salvo para sempre. Então, nós temos aí a perseverança, né, dos santos. É aquela ideia de salvo, salvo para sempre. Vamos lá. Sinergismo agora. Como atestado anteriormente, a visão soteriológica sinergética, né, que é a que nós vimos anterior, propõe a cooperação do ser humano no processo salvífico. O arminianismo será objetivo de análise como exemplo da visão soteriológica sinergista, uma vez que é a visão que agrega maior número de denominações cristãs, tanto católica como ortodoxa romana. Então, esse pensamento teológico do sinergismo, tá? De que o ser humano, né, ele é salvo por Cristo enquanto ele permanecer com a fé em Jesus, e se ele perder a fé em Cristo, ele pode perder a salvação, amém? É aceita por maior grupos de denominações, inclusive a Igreja Católica Romana Ortodoxa, tá ok? Bom, arminianismo. O arminianismo deve o seu nome ao seu principal expoente Jacob Armínio, 1560 a 1609 depois de Cristo, tá? Teólogo holandês, contrapôs-se às principais doutrinas calvinistas, em especial da graça irresistível
e a eleição incondicional. Amém, irmãos? É um debate interminável, né? Vamos lá, então. Seguidores de Armínio, em 1610, 9 anos após a sua morte dele, o documento ficou conhecido como Remonstrância, né? Remonstrância. E são enumerados 5 doutrinas básicas. Vamos lá. Depravação total. Como eu disse, assim como no calvinismo e no arminianismo, o homem é considerado incapaz de, por sua própria vontade, buscar Deus por sua salvação. Então, tanto no calvinismo como no arminianismo, defende essa mesma ideia. Só aqui que eles concordam, nas outras discordam, tá ok? A diferença está no decreto de Deus, calvinismo, né? E na decisão livre de Adão e Eva no Jardim do Éden, arminianismo. Vamos lá. A eleição condicional. Então, para nós, a eleição é condicional. No calvinismo, incondicional. No arminianismo, condicional. No calvinismo, a eleição predestinação é dupla, ou seja, Deus destina os eleitos para a salvação e os réprobos para a condenação. No arminianismo, Deus predestina segundo o seu conhecimento prévio das nossas decisões. Então, dentro da visão arminianista, o que Deus predestina é aqueles que acreditam na salvação, têm fé para a salvação. Então, Deus predestina segundo o seu conhecimento prévio de nossas decisões. No arminianismo, a eleição é corporativa e não individual, tá? Ou seja, à luz de Romanos 8, 29, Armínio entende que Deus predestina para a salvação os que creem, certo? E predestina para a condenação os que não creem. Olha que interessante. Amém? Então, é muito importante essa doutrina. A predestinação é para o grupo, certo? E não para o indivíduo isoladamente. É corporativa, não é individual. No sentido corporativo, é incondicional, enquanto no sentido individual, a salvação é condicional. Amém? Prosseguindo aí. Expiação ilimitada. Cristo morreu por todos, não apenas para os eleitos. João, o Evangelho de Jesus, escrito por João, no capítulo 3, o verso 16, chamamos o texto áureo da Bíblia, né? E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Então é um texto que chamamos de texto áureo da Bíblia, mas é um texto marcante, porque fala do grande amor de Deus que deu seu Filho para morrer para todos aqueles que creem. Amém, irmãos? Então, nós entendemos que Cristo morreu por todos, não apenas para os eleitos. Este é um dos pontos de divergência entre o calvinismo e o arminianismo, tá ok? Para sustentar a posição de eleição incondicional, o calvinismo afirma que a morte expiatória de Cristo é restrita somente aos eleitos. Prosseguindo aí. Graça preveniente. Em resposta à graça irresistível calvinista, Armínio propôs a graça preveniente. Vamos lá? A graça preveniente é a operação do Espírito Santo atraindo as pessoas e gerando fé em Cristo. Amém, irmãos? Então, aqui nós temos a participação de Deus e do ser humano aceitando a fé. Amém? É nítida a concepção de que o ser humano nada pode fazer para criar fé em si mesmo, certo? Carecendo da ação do Espírito Santo, desde que não impeçamos produzir fé em nós. A Bíblia Sagrada diz que a fé vem e vem pelo que? Ouvir a palavra de Deus. Então, quando o ser humano pecador, ele ouve a palavra de Deus, isso gera nele a fé, então ali inicia-se um processo de salvação. Amém, irmãos?
perseverança dos salvos. Na visão soteriológica arminiana, os salvos precisam constantemente da operação do Espírito Santo em nós, a fim de nos perseverar na fé. Como a salvação está condicionada à fé em Cristo, se perdemos a fé, perdemos a salvação. Amém, irmãos? Então, para o calvinista, não perde a salvação. Os eleitos, de maneira alguma, vão perder. Certo? E é bom destacar aqui, irmãos, quando fala também, né? Olha só, isso não é um sinal de que a salvação pode ser perdida facilmente. A pessoa cometeu um pecado ali e perdeu a salvação. Não é assim também. A questão de perder a salvação é um processo contínuo de renúncia, de entrega ao pecado, né? Olha aqui, está dizendo assim, olha, ou por conta de pequeno, né, coisas pequenas, mas de uma longa e persistente caminhada de endurecimento do coração. Então a pessoa durante a sua caminhada cristã, ela endurece o coração, ela não ouve a voz do Espírito, não se arrepende. Então é um processo, né, que não é um processo longo, né? Então também não é uma coisa assim fácil perder a salvação, tá? A, a visão arminianista, ela diz que a pessoa pode perder a salvação, mas o perder a salvação aqui não é uma coisa assim com coisas pequenas, fácil também de se perder, né? Há que ser necessário um processo de endurecimento que se estende aí uma vida toda, tá ok? Então o crente pode perder a salvação, 1 Timóteo 1,19, verso 20, ele pode apostatar-se da fé, como Hebreus 6, do 4 ao 6, bem como textos que apontam a necessidade de permanecer em Cristo, como os textos que estão expostos aqui. Tranquilos? Aí nós temos então no capítulo 5 a teoria da expiação. A teoria da expiação, irmãos, ela é um conceito teológico cristão que busca explicar o significado e o efeito da morte de Jesus Cristo, ok? Detalhando como a sua morte e sacrifício possibilitaram a reconciliação entre Deus e a humanidade e o perdão dos pecados. Então, deu para entender? Então tem uma teoria da expiação. E existem várias teorias da expiação, sendo as mais conhecidas como a teoria da satisfação, que afirma que Cristo pagou uma dívida de justiça a Deus, né? A teoria do resgate, que vê a expiação como uma vitória sobre o mal, e a teoria do governo moral, que argumenta que a morte de Cristo, certo, demonstrou descontentamento de Deus com o pecado. Olha só que interessante, tá? Então, existem essas teorias aí. Amém, irmãos? Então, teoria sociana da expiação, ou social, né? Teoria do resgate, teoria da satisfação, teoria da expiação penal e substitutiva. Tranquilos? Aí nós temos o que chamamos de Ordo Salutis. Ordo Salutis, do latim, para ordem da salvação. Então, no processo de salvação, existe uma ordem, certo? Então, ela refere-se a sequências lógicas de evento da aplicação da salvação cristã, uma doutrina fundamentalmente protestante que descreve como a obra redentora de Cristo é aplicada na vida do pecador. Então, esta ordem ela segue, né? Ali na conversão, nós temos ali o período da regeneração, né? O período da santificação, enfim. Então, deu para entender? Existem, né, olha só, refere-se a uma sequência lógica de eventos da aplicação da salvação. E este processo envolve ações de Deus como predestinação, regeneração, justificação e a resposta humana como fé e arrependimento. Tranquilos? Ficou claro até aqui? Então, embora não seja uma ordem rigidamente cronológica, né, a sequência é útil para entender a graça soberana de Deus, certo? Em conduzir um pecador da morte espiritual à glória eterna. Então, é um processo, tá, irmãos? Isso é muito importante. Então, aqui, irmãos, nós finalizamos aqui a nossa aula, né? E eu espero ter atendido aqui o propósito, o objetivo principal do nosso livro, tá? Retornaremos na próxima aula com a última aula,
E sempre quando eu ministro aqui a última aula, eu já libero a prova para vocês. Amém? Então, bom final de semana a todos e semana que vem estaremos aqui. Fiquem com Deus.